Nos encontramos mais uma vez, mais um dia, pela graça de Deus, prontos para estudar a palavra do Senhor por meio da lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia diária. Vamos ao estudo de hoje, a eleição de Israel. Continue compartilhando o vídeo, porque assim a palavra de Deus chega mais longe. E se inscreva no canal caso você não é inscrito. Ative as notificações para que você saiba em primeira mão que há um vídeo novo ali. Você não vai precisar ficar buscando, procurando. Vai aparecer na tela do seu celular a notificação de que um vídeo novo foi postado. Para isso você tem que ativar as notificações, que é aquele sininho que fica ali do lado, tá bom? Vamos juntos. A eleição de Israel. Meu amigo, minha amiga, olha só, quando Deus escolheu Israel, Israel era um escravo, não tinha cultura que os destacasse. Eles, do ponto de vista militar e político, eram um povo fraco, não tinha nada, eram pouco em números, eram algumas tribos que estavam ali no Egito sendo escravizados, e Deus mesmo assim os escolheu, baseado em quê? Claro, baseado no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça. O chamado e a eleição de Israel foi exatamente por conta da misericórdia divina. E eu quero dizer para você que nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos da eleição de Israel. Deus escolheu Israel não para que eles, somente eles, em meio a todas as outras nações, somente eles pudessem ser salvos e redimidos. Foi isso que infelizmente Israel encarou. Eles acharam que eles eram somente os eleitos e por conta disso estariam nos céus. Deus chamou Israel para que através de Israel Deus estabelecesse uma ponte que levasse o pecador para a salvação. Israel era essa ponte. Deus se comunicava com Israel, deu para eles informações valiosas, importantes para chegar à salvação através de Israel, e Deus deu ao mundo Jesus, porque Jesus veio da descendência de Abraão, e ele morrendo pela humanidade abençoou todas as famílias da terra. Israel seria os embaixadores de Deus no mundo inteiro para salvar o mundo todo. Não é isso que nós lemos lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6? Acompanhe a leitura. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando fala a palavra sacerdote, você já entende o que significa. Um sacerdote é aquele que haveria de intermediar a relação do pecador para com Deus ofendido pelo pecado do pecador. Então havia entre os dois, o indivíduo que ofendia a Deus e o Deus ofendido, havia um sacerdote que através de algumas cerimônias haveriam de harmonizar as duas partes. Diz a Bíblia que Israel seria uma nação de sacerdotes, ou seja, eles seriam os intermediários entre Deus e o mundo inteiro. Veja as palavras de Isaías 56, versículo 7, e você vai chegar a essa conclusão. Escute bem. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa seria chamada casa de oração para todos os povos, foi a informação que nós tivemos aqui do texto. Deus, ele deseja salvar todas as pessoas, afinal de contas, não foi por isso que Jesus veio a esse mundo? Escute as palavras de Paulo em Hebreus capítulo 2, versículo 9, que nos diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Percebeu aí a palavra homem, esse termo genérico que significa humanidade? Jesus experimentou a morte para todos, ou por todos os homens. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos o Israel espiritual hoje. Israel como nação, infelizmente, não existe mais. Deus estabelece a sua igreja e todas as pessoas, nós já vimos isso em lições anteriores, todas as pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador se tornam descendentes de Abraão, se tornam parte do povo da aliança. A aliança que Deus fez com Abraão, que é uma aliança de graça, é a mesma aliança feita para nós hoje, conosco hoje. Essa que é a grande verdade. Então nós somos Israel e haveremos de falhar se nós seguirmos o exemplo de Israel, quando eles se concentraram como um clube exclusivo,
quando eles entenderam que a salvação e a redenção eram somente para eles, que eles desconsideraram o fato de que eles seriam embaixadores de Cristo no mundo inteiro. E quando eles não foram até as nações, quando eles se concentraram somente em si, aí eles caíram da sua elevada posição. Haveremos de cair também, se nós entendemos que a nossa igreja é um clube social, que entra somente quem nós desejamos. Não. Nossa igreja é uma agência missionária pronta para levar o evangelho ao mundo todo. Por isso, o Senhor Deus nos chama. Eu gostaria de ler para você o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 5. Escute as palavras. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo, vou dizer para você agora, o versículo 20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos agora esse agente que leva a salvação até as outras pessoas. O Senhor Jesus veio para se sacrificar, para abrir as portas do céu para todo aquele que crê. Não se esqueça do texto áureo de toda a Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou somente Israel, Deus não amou somente a igreja adventista, Deus não amou somente os evangélicos, Deus não amou somente os católicos, Deus não amou somente os islâmicos, Deus amou o mundo inteiro. E como prova desse amor, Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Mas como eles crerão se eles não ouvirem? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Estou falando aqui, repetindo as palavras de Paulo lá em Romanos capítulo 10. Portanto, meu amigo e minha amiga, nós na igreja temos uma função, a função de pregar o evangelho no mundo todo. E eu lhe pergunto, avalie a sua função na igreja, avalie o seu comportamento diariamente, semana após semana. O que você tem feito pela pregação do evangelho? Você tem dito às pessoas que há um céu para ganhar, há um inferno a evitar? Você tem alertado as pessoas que Jesus voltará a esse mundo muito em breve? Você tem se colocado à disposição do Espírito Santo para dar estudos bíblicos, visitar as pessoas? Ou a sua religião consiste somente em ir à igreja, sentar nos bancos, ouvir sermões e ficar por isso só? Meu amigo, minha amiga, Israel fez isso e foi rejeitado por Deus. Nós corremos o mesmo risco. Não cometa o mesmo erro. Deus chamou você não por causa da cor dos seus olhos, por causa da sua conta bancária, por causa do seu currículo invejável. Não. Deus chamou você por causa do seu amor e misericórdia. Para quê? Para que você pudesse ser um instrumento. Tem pessoas que serão salvas somente por você. Você sabia disso? Que ninguém conseguirá alcançar essas pessoas a não ser você? Então pense nisso. Se coloque na presença de Deus e vá atrás dos filhos e filhas de Deus que estão perdidas, jogadas na mão de Satanás, e os liberte pelo poder do Espírito Santo. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, nos ajude, Senhor, a entender definitivamente a nossa função e a nossa missão nessa terra e nos dê forças para cumprir essa missão de pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo, minha amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada, Laços que Unem. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu domingo.